Documentação. Olá, tudo bem? Está começando agora mais um Documentação e a gente vai dar continuidade à nossa série especial sobre o Festival de Brasília do cinema brasileiro. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Emanuel. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom. Prazer estar aqui. Obrigado, prazer é nosso. O Marcelo, ele fez um documentário sobre o Repórter Écio, né, Marcelo? O filme é A Última Transmissão. Queria que você falasse, antes de começar a falar do filme, eu queria que você falasse como é que foi a sua participação nesse festival, se você gostou. Foi bastante interessante ter participado do festival. A gente participou da Mostra Brasília e o filme foi bem aceito pelo público, assim. Acho que mais legal ainda foi nos bastidores, né? Que a gente conheceu outros cineastas, principalmente documentaristas. A gente pôde conversar sobre isso, pôde debater sobre a produção do audiovisual em Brasília, né? Então, esse espaço criado pelo festival foi super importante. Então, eu considero a participação positiva, agreguei bastante conhecimento, agreguei bastante amizade, valeu a pena mesmo. Foi a primeira vez que você participou do festival? Eu já tinha participado uma vez, mas a gente não conseguiu exibir o filme, que era também um documentário, a gente não conseguiu fazer o transfer em tempo, na época que o festival ainda era 35mm, né? E aí a gente não participou, mas teve inscrito, mas exibindo mesmo a primeira vez. E Marcelo, como é que foi a ideia de fazer um vídeo sobre o Repórter Écio, hein? Bom, desde a minha infância, né, meu pai e minha mãe sempre ouviam o Repórter Écio, sempre falavam do Repórter Écio, né, testemunha ocular da história. Eu lembro que meu pai sempre falava, Marcelo, é o único jornalismo de verdade, né? E aí a gente fui me interessando por isso, né, e aí um tempo atrás, dando uma passagem passada pelo YouTube, né, aí eu descobri um áudio da última transmissão do Repórter Écio em 1968, precisamente 31 de dezembro, no Rio de Janeiro, né? E tinha vários inserts no YouTube dessa última transmissão, né? O que chamava a atenção é que o Repórter Écio, o Roberto Figueiredo, ele quebra aquele protocolo daquele jornalismo rígido, né, de dar a notícia em tempo real, né, com aquele tom de verdade, enfim, e se emociona porque era a última transmissão, né? Então o que chama a atenção é esse momento que ele se emociona, ele não consegue quase terminar a transmissão, aí passa a palavra para outro, mas mesmo assim ele retoma novamente a palavra porque ele quer encerrar o trabalho. Então isso comove quem ouve, comove bastante. E como é que foi esse contato com o Roberto? Como é que foi que você se aproximou? A gente fez uma pesquisa para saber, que a gente não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, onde é que ele estava, né? E a gente conseguiu descobrir que ele estava no Rio de Janeiro. Aí nós fizemos um contato, né? Explicamos o projeto para ele. Ele se emocionou bastante quando eu estava conversando com ele pelo telefone em fazer o projeto, em fazer o documentário. Aí nós reunimos a equipe aqui da Sequência 19 e fomos para o Rio de Janeiro gravar com ele um sábado inteiro sobre essa última transmissão, né? Porque o documentário a gente foca bastante naquele último dia, a última transmissão dele. E agora eu acredito assim que a receptividade do público, principalmente para quem é ligado em comunicação, deve ter sido muito boa, porque esse é um assunto que chama atenção. Assim, eu costumo dizer que ele tem um público específico, né? O pessoal que já ouviu o Repórter Écio, né? As outras pessoas daquela época, e o pessoal ligado a jornalismo, aluno de comunicação e tal, que se interessa, porque o Repórter Écio foi um divisor de água no jornalismo brasileiro, né? Marcelo, e qual que é a cena assim, do seu filme que mais chamou a atenção, que você mais gostou de fazer, que você sentiu que foi a melhor cena, assim, na sua opinião? Bom, uma das cenas que eu mais gostei, que aparece no documentário, é a hora que ele está ouvindo a gravação dele mesmo, porque fazia 10 anos que ele não ouvia a gravação, ele queria esquecer aquela gravação, ele disse pra gente. E a gente chegou lá na casa dele, e antes de iniciar os trabalhos lá de coletar os depoimentos dele, a gente botou a última gravação para ele ouvir. Então ele se emocionou mais uma vez. E uma outra cena que não está no documentário, foi quando a gente teve na Rádio Nacional, que ele fazia 40 anos que não ia na Rádio Nacional, né? Aí chegamos lá, inclusive fomos até barrados, ele no
pôde entrar dentro da Rádio Nacional, porque era um sábado, mas essa cena foi emocionante porque ele relatou reviver, foram 2 momentos importantes assim. Então vamos lá, vamos aproveitar para assistir essa cena que o Marcelo falou e assistir o filme A Última Transmissão. Vamos ver. 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Era o verdadeiro, cara. O verdadeiro era o repórter Esso. Aí o cara, quando discutia no outro, no bar, na rua, disse: rapaz, eu vi no repórter Esso, rapaz. Aí acabou, não tem fim de papo. Não tem mais onde o cara de gritar, nem nada. Aí acabou. A União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista da Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. O repórter é um serviço público na ESO para a venda de petróleo. Naquele último dia, o repórter Esso, eu fiquei insone, então entrecortando os momentos de insônia com alguns cochilos rápidos, né? Mas não conseguia me manter, eu estava presa de uma emoção tal que eu não conseguia me libertar disso e ficar à vontade. Então, eu vivi aquelas últimas horas e depois, quando eu estava fazendo o repórter Esso, como eu pude retratar a minha emoção na leitura da última edição, aquilo foi o quê? Por quê? Porque eu senti a força do repórter Esso, eu senti a importância que todos davam para o repórter Esso. Foi lindo na última transmissão. Eles fizeram uma retrospectiva eles fizeram uma retrospectiva de 27 anos. E na época a história política mundial, ela estava absolutamente movimentada. Uma emoção forte, né, da despedida, enfim, né, de ter acompanhado aquilo, né, como testemunha ocular da história, né, e ter que se despedir por algum motivo que, né, enfim. Então, e esse fato dele ter deixado passar a emoção nesse momento, num tipo de trabalho onde não caberia passar a emoção, acabou por valorizar, né? Hoje nós estamos aqui conversando e se emocionando com isso, porque justamente ele deixou passar essa emoção, que talvez deve ter sido até uma coisa complicada na cabeça dele, né? Fala, não consegui terminar bem, não consegui ler, não consegui fazer. Essa atitude dele foi uma espécie de extravasamento, né? Porque eles tinham uma liturgia, o jornalismo quase como uma liturgia, né? Eles tinham um respeito imenso pelo que eles faziam. Eles criaram um jornalismo de rádio com credibilidade. Aliás, eles criaram um jornalismo radiofônico no Brasil, porque se a gente pensar bem, antes disso, assim, há relatos de que o jornalismo em rádio ele era um clipping praticamente do jornalismo impresso.
Então, se a gente for pensar dessa maneira, eles revolucionaram, eles criaram uma linguagem, eles ousaram, e eu acho que ele sabia tudo isso que pesava e tudo que significava. E aí, um homem como ele, que vendeu credibilidade durante toda a trajetória profissional dele, quer dizer, foram 27 anos, eu acho que também é uma coisa, 27 anos de transmissão, né? É difícil não se emocionar com ele. Então, acho que isso pesou fortemente para toda essa emoção, assim. Quem trabalha com isso sabe muito bem que existem 1000 maneiras de você ler uma frase. De você botar uma inflexão, você botar uma vírgula, você botar uma velocidade, tudo isso que você faz interfere no resultado final. E você tem que saber o seu limite, até onde você pode e até que ponto você deve colocar a sua impressão daquela notícia, até onde você pode participar junto dela. E nessa época, os locutores não tinham muito essa liberdade. A locução era mais dura, era muito bem colocada, muito bem, vozes maravilhosas que existiam e tal, mas não cabia ao locutor interferir muito na notícia. Então, a emoção e a sua impressão era sempre muito colocada em segundo plano. Você tinha simplesmente que pegar aquela nota, aquela matéria, aquela informação e colocar da forma mais clara possível para quem está ouvindo, mas sem entrar muito na notícia. Então, você vê ele deixar passar a emoção e de uma forma tão forte desse jeito, é porque ele estava muito perto do explosivo. Era muita emoção que estava carregando ali. Então houve a decisão da direção-geral da Rádio Tupi de me fazer contratado para integrar o cast, o elenco de locutores da Rádio Tupi na época, nos idos de 1953. Julho de 53. E aí comecei e fui lançado como animador, o mais jovem animador do rádio brasileiro com 17 anos de idade. E os jornais da época, o Jornal A2, a Rádio Tupi e a TV Tupi também, já estava no Nascedouro, que surgiu aqui no Rio de Janeiro em 1950. E então eles fizeram uma propaganda intensíssima que precedeu esse meu lançamento como super animador de 17 anos. Eu, sem nenhuma experiência de rádio, nem de plateia, nem de público, tive aquele impacto e fiquei impossibilitado até de apresentar o programa que me fora destinado à época e que eu seria o comandante dele. Um programa onde o Paulo Gracindo tinha se apresentado como titular do programa, e o Silvio Santos nele atuou como locutor comercial. A Rádio Sequência G3, que era um programa fortíssimo na época, era o único programa que ombreava um pouco com o programa César de Alencar, que era a grande atração do período de sábado, do horário de sábado da Rádio Nacional. E naquela época foi que eu surgi. Comunicador geral. O país todo se baseava por ele, né? A notícia dele era concreta. Então, o país todo se baseava por ele. Sem ele, tinha outras reportagens, mais furo de reportagem, mas não era completo igual o Repórter Esso, não. Não era de jeito nenhum. E o Repórter Esso deu esse prestígio para a Rádio Nacional. E deu esse prestígio para mim. Eu sentia tudo isso, aquela envergadura, aquela pujança, aquela alta representatividade do Repórter Esso no setor de radiojornalismo. Eu sentia isso dentro de mim. Então, eu sentia essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo esse orgulho enorme que tomava conta de mim. E todas as vezes que eu ia para o noticioso, eu assumia quase que uma postura cívica ao fazer a leitura do noticioso de cada edição do Repórter Esso. Então a importância que aquele Repórter Esso exerceu na minha vida de profissional, de homem de rádio. Então eu sentia, eu tive apego pelo Repórter Esso. Eu não o peguei infante, criança, eu o peguei já adulto, mas dele me enamorei. Uma amizade forte que foi altamente representativa para o meu emocional durante os anos em que eu estive à frente do Repórter Esso como seu apresentador.
E a beleza da coisa é que hoje, muito tempo depois, a gente curte isso justamente por ver que ali atrás do profissional do rádio tem um ser humano, uma pessoa recheada de emoções, uma pessoa com história, uma pessoa com comprometimento com aquele trabalho ali, com paixão pelo que estava fazendo. E eu acho que isso é que fez a coisa ficar bonita. Que ele fez história, eu diria que ele é um ícone do jornalismo, ele é um exemplo para todas as gerações posteriores e para os contemporâneos dele. Eu acho que ele teve um papel preponderante na história da comunicação brasileira. Eles todos tiveram, aquela equipe toda, adoraria abraçar essa equipe inteira, porque até hoje eles são estudados, é um case super estudado nas faculdades de comunicação, porque revolucionou uma linguagem, é isso, assim, de maneira única e definitiva. Mas foram os últimos momentos do Repórter S ditados por conveniências publicitárias, mercadológicas, por conveniências políticas, enfim, qualquer coisa que possa ter determinado essa decisão, né, da diretoria da ESA de terminar com o programa. E realmente essa coisa me chocou, me impactou. E quando recebi a notícia, eu fiquei incrédulo. Sabe aquela coisa do Repórter S? Não, agora eu sou o Repórter S, então eu quero dizer essa notícia para mim que vai acabar. Eu não estou acreditando no que vocês estão me dizendo. É impossível que esse jornal maravilhoso, de tantos anos no ar, fosse terminar agora, nas minhas mãos, com tão pouco tempo ainda que eu tenho comigo. Eu me afeiçoei a ele porque eu me afeiçoo rápido, eu sou um emotivo, eu me apaixonei pelo Repórter S, mesmo estando nele 6 anos apenas. E tanto assim que a minha emoção aflorou na leitura, na última edição do Repórter S. Quando ele faz esse resumo dos acontecimentos que o Repórter S apresentou durante todos esses anos, né, no ar, e ele deve ter misturado as coisas, né, o profissional e o pessoal ali. Acho que pesou até talvez um pouco mais o pessoal mesmo, né? Mas é interessante, a gente começa prestando atenção nos fatos, né? A gente começa prestando atenção no que ele está narrando, né? Por exemplo, Delfim Neto, naquela época já era uma figura importante da República e continua até hoje, né? Se manifestando sobre questões econômicas. Aí ele relata aí a questão da guerra, né? Depois, enfim, os fatos históricos mesmo, só por si só já são significativos. Mas em determinado momento, quando ele começa a relatar que este será o último programa, parece até que é uma surpresa para ele também. Naturalmente não era, né? Mas ele também se toca aí, tá acabando, né? Tá. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter S no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a ESSO Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E
E atenção, durante 27 anos o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio, deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo com os votos da Esso. A saudade não pode ser vista. A saudade não pode ser vista de outra maneira. A saudade que o tempo não leva, que foge aos olhos da cara. A saudade espera ao seu lado. Alucina, persegue só pelo prazer de poder sempre estar ao seu lado. Ao seu lado. Não se pode vacilar. São os fogos de artifício no ar. A saudade da semana inteira não pode ser vista de outra maneira. Claro que não, meu irmão, mas quando você acordar amanhã de manhã, eu não vou estar aqui. Lalaiá, eu, lalaiá, lalaiá. A gente assistiu aí o filme A Última Transmissão, dirigida pelo Marcelo, que está aqui com a gente, né, Marcelo? Marcelo, a gente está chegando ao final do programa, mas antes de acabar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas influências. O que te influenciou para fazer esse filme e os outros que você já vem feito? A gente trabalha muito com a questão da memória coletiva, né? Uhum. Isso pra gente é importante, preservar essa memória. E acho que a maior referência que eu tenho no cinema é Afonso Brazas, né?
que ensinou a gente a fazer esse cinema de guerrilha, o faça você mesmo, esse amor à profissão, ao ofício de cineasta, né? Então ele é a maior referência que eu tenho. E Marcelo, quais são as suas... O que você está esperando para o futuro aí? O que você vai fazer no futuro, os próximos filmes? Bom, o grande projeto que a gente tem lá no Sequência 19, que é um coletivo de produtores, é um documentário de longa-metragem sobre Brasília na década de 80. Então nós vamos fazer um panorama de Brasília na década de 80, na questão urbanística, cultural, social e política, né? Então vamos resgatar essa memória da cidade nos anos 80, que nós estamos começando a implementar para ser lançado em 2012. Legal, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, valeu. Falou, obrigado. A documentação vai chegando ao fim, obrigado pela sua presença. Um grande abraço, tchau.